Então, bom dia pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com a equação reduzida da reta, né? A gente viu nas aulas anteriores, né, que a gente consegue encontrar a equação reduzida da reta, né, a partir da equação geral. Você tinha lá a equação geral da reta do tipo a x mais b y mais c igual a zero, né? E para a gente obter essa equação reduzida, a gente isolava o valor desse y, né, para chegar nesse formato aqui, né? A gente isolava o y de um lado para chegar nessa equação reduzida. Então aqui hoje a gente vai ver, né, que tem uma forma da gente obter essa equação reduzida sem passar pela equação geral da reta, né, sem estar realizando aquele determinante. Professor, como? Para isso a gente vai aqui, né, a equação reduzida da reta ela tem alguns coeficientes, né? Além das variáveis x e y, ela tem alguns coeficientes aqui, ó, um coeficiente m que multiplica o x e um valor que está somando ali q, né? Então a equação reduzida da reta ela é desse formato: y é igual a mx mais q, correto? Professor, o que significa esse m? Esse m a gente chama ele, né, que está multiplicando aí o x, de coeficiente angular. Professor, por que coeficiente angular? Porque ele está relacionado, né, com a inclinação da reta aqui, ó, em relação ao eixo x, né? Tá intrinsecamente ligado a essa inclinação aqui, esse ângulo de inclinação dessa reta, do gráfico dessa reta, correto? O que ocorre então? Então a gente chama ele de coeficiente angular. Já o Q, a gente chama ele de coeficiente linear, né? Professor, o que esse coeficiente Q nos dá? Ele dá onde a equação intercepta o eixo y, né? Então, por exemplo, suponha que você tenha a equação y igual a 2x mais 3, né? Então, se a gente observar ali, quem é que está multiplicando o x ali? O 2, né? Então a gente chama ele de coeficiente angular, ele é o m, né? Está relacionado com o ângulo de inclinação da reta. Quanto maior esse número, mais inclinado ele vai estar em relação ao eixo x, certo? E o Q, né? O Q aqui para a gente vale 3, é o coeficiente linear. E o que esse coeficiente linear sempre faz? Ele sempre intercepta o eixo y, né? Então se a gente fosse fazer o gráfico disso daqui, a gente teria Q igual a 3, né, o intercepto do eixo y no 3, 1, 2, 3. E se eu jogar 1 para o x, ó, 1 vezes 2, 2, 2 mais 3, 5. E 5, 4, 5, 1 e 5. Bacana, né? A gente teria esses dois pontos, então aqui estaria a reta, né, o gráfico dessa reta, correto? Então aqui, a gente quer mostrar aqui como a gente pode obter, né, esse coeficiente m a partir de dois pontos dados sem calcular a equação da reta geral, certo? Professor, como fazer isso? Então, vamos supor que esses dois pontos pertençam a essa equação da reta reduzida aí, correto? Se eu substituir esses pontos, vou substituir o primeiro aqui. Substituindo o y no lugar do y vai ficar y, né? Igual a m vezes x no lugar do x mais q. Então, suponhamos que x e y fosse o primeiro ponto. O meu segundo ponto é quem? x0, y0. Vou substituir na equação também, porque eles também pertencem a essa reta, correto? Então, no meu segundo ponto, eu teria quem lá? y0 igual a m vezes x0 mais q, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que vamos subtrair essas duas equações, né? Se eu subtrair y menos y0, eu vou ter isso aqui, ó, y menos y0 igual, né? Se eu subtrair mx menos mx0, eu vou ter mx menos mx0. E se eu subtrair q menos q, né, como são opostos, vão cancelar. Isso aqui vai cancelar. Então, se eu perceber aqui, ó, esses dois termos têm o m, não tem? Vou colocar ele em evidência então. Então, y menos y0 é igual a... Bota ele em evidência. Então, m vezes... Tirou o m, ficou x. Menos, tirou o m, ficou só o x0, né? Então, aquela propriedade, né, da multiplicação, se você tem um termo multiplicando um número aqui, né, na sua igualdade, na sua equação, você está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente teria que m ser igual,
Esse vai passar dividindo. Fica y menos y0 dividido por x menos x0, correto? Então, essa aqui é uma das formas que a gente vai usar para calcular esse coeficiente angular, tá? M é igual a y menos y0 sobre x menos x0, ou M é igual ao ioiô xoxô, certo? A gente fica fácil de decorar isso daí. M é igual a ioiô xoxô, certo? Você pega os dois valores, x, o y substitui, o x substitui, o y0 substitui, o x0 substitui. Vamos ver? Então, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer uma aplicação de como usar esse coeficiente angular, né, para a gente conseguir achar esse coeficiente angular da reta, né? Então, aqui, ó, dá o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos, né? Por ponto A, 0 e 3, B, 2 e 4. Professor, como fazer isso daí, né? Então, vamos colocar nome, vamos supor que esse aqui seja o x, esse é o y, então esse é o x0 e y0. O que a gente vai fazer? Simplesmente substituir aqui, que esse cálculo vai retornar para a gente o coeficiente angular, correto? Então, ó, de fácil de a gente memorizar, ó, y é igual a ioiô xoxô, né? Então, y menos y0, x menos x0. Substitua então o y. Qual é o nosso y lá? 4. y0, 3. Agora o x. Quem é o x? 2. x0, 0. Subtrai aqui, a gente vai ter que m é igual a 4 menos 3, 1. 2 menos 0, 2. Então a gente já achou o coeficiente angular da reta que daqui está naquele formato aqui, ó. Y é igual a mx mais q. Correto? Então suponha que a gente também queira calcular essa reta. Professor, tem como calcular essa reta? Tem. O que a gente acabou de fazer? Encontrar o coeficiente angular, né? De que reta? Da reta que está escrito nesse formato aqui, ó. Y igual a mx mais q. Né? Quem que é esse m aqui? A gente encontrou ele ali, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Y igual. O m vale quanto? 1 sobre 2x mais q. Mas, professor, não dá para calcular isso daí, a gente não tem o valor de q, mas a gente conhece os pontos que pertencem a essa reta. Um ponto é esse, o outro ponto é esse, correto? Então vamos substituir esse ponto. Qual o valor do y dele? 3, bota aqui, ó. 3 igual a meio, né? Vezes. Qual o valor do x dele? 0 mais q. O que acontece? Quanto que é meio vezes 0? 0. Por quê, professor? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então a gente vai tirar daqui que 3 é igual a q. Ou seja, o q aqui vai valer 3. Então a gente tem o valor do m e tem o valor do q. Então a gente tem a reta, porque só substituir aqui os coeficientes a gente já tem essa equação de reta reduzida, né? Quem vai ser essa reta então? Y, valor do m, meio, x, valor do q, mais 3. Então essa seria a reta, né? Da forma reduzida que passa por esses dois pontos. E aqui uma aplicação de como a gente encontrar esse coeficiente angular. Tudo bem? Então abraços e até a próxima aula.